Glória a Deus. Mais uma vez quero saudar o povo com a paz do Senhor e os nossos amigos que aí estão pela internet também, estão nos ouvindo. Que Deus, nesta noite, Ele tem uma palavra para o coração de vossas pessoas. Livro de Gênesis, no capítulo 22, vai falar de um homem, aleluia, que tinha a convicção da fé. E é o mesmo que nós estamos aqui nesta noite. Se todos entraram aqui, é porque crê no Deus Todo-Poderoso, que pode entrar na tua casa, pode entrar no teu lar, pode entrar na tua família. Ele pode mudar a história hoje, aleluia, ainda nesta noite. Eu não sei se você está nos ouvindo de um leito de hospital, eu não sei aonde você está me ouvindo, aonde está chegando essa voz, mas a coisa é certa, Deus nesta noite, Ele vai fazer a obra na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: sucedeu depois destas coisas que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre os montes que hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Aleluia, glórias a Deus. Vejamos aqui, meus irmãos, uma palavra de fé deste homem. Por que uma palavra de fé? Para que nós acabamos de ler essa leitura, aleluia, o Senhor, aleluia, chamou Abraão para quê? Para um sacrifício. O que é um sacrifício? Iria imolar, ou seja, iria matar o seu próprio filho. Mas os irmãos verem aqui nesta mensagem que ele está dizendo que nós vamos até lá, mas nós retornaremos. Veja a confiança desse homem. Se ele iria com o filho, não ia estar, aleluia, voltando todo junto. Por quê? Porque um iria ficar naquele lugar. Aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, que este homem, aleluia, ele agiu segundo a sua fé, segundo aquilo a qual ele tinha no coração. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, você que está na internet nos assistindo ou nos ouvindo esta pregação, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Este homem, aleluia, um homem de fé. E eu pergunto para a igreja nesta noite: qual é o Isaque que você está, aleluia, adorando, que você deveria deixar e até agora você não deixou? Qual é esse Isaque que muitas vezes está atrapalhando a tua trajetória espiritual? Nós vemos aqui a mensagem que nós acabamos de ler, que aqui este homem está dizendo, e o Senhor, como ele conhece presente, passado e futuro, ele sabe o que está se passando, ele sabe, aleluia, o nosso pensamento, o nosso subconsciente, aquilo a qual nós, aleluia, pensamos em pensar. O Senhor Jesus já pensou por mim e você. Ele conhece todas as coisas. E ele lá de cima, olhando, viu que Abraão estava adorando muito o teu filho. Por que estava adorando? Porque era o filho da velhice. Talvez no subconsciente dele, talvez ele estava dizendo: eu não vou poder gerar mais filho. Esse é o único, então eu vou adorá-lo. Então eu vou fazer o que eu não pude fazer para outras pessoas, eu vou fazer para o meu filho. E o Senhor, como conhece presente, passado e futuro, viu que Abraão estava muito se apegando com o filho, muito pegando com ele. E muitas das vezes nós, meus irmãos, nos dias de hoje, nós também se apegamos com coisas.
Muitas das vezes o Isaac que está atrapalhando você até mesmo vir à igreja, aleluia, é o seu carro. Muitas vezes você está adorando muito o seu carro, dando aquele trato, fazendo de tudo para o carro, e muitas vezes está chegando a hora de ir para a tua igreja e você está ali adorando, você está limpando, você está fazendo todas as coisas. E o que vem aqui dizer essa palavra, meus irmãos, o Senhor olhando lá de cima viu que Abraão estava adorando muito ao teu filho. E nós não devemos adorar, meus irmãos, aleluia, desta maneira como ele estava. Devemos amar os nossos filhos, devemos. E olha que ele nos deu esse filho, meus irmãos, mas verdadeiramente não é nosso, é do Senhor. Ele só deu para mim, para você, para cuidar. Aleluia, tanto é que se fosse nosso, meus irmãos, nós podíamos ficar com ele pela eternidade. Mas os irmãos percebem que chega uma certa idade, ele veja que agora já está com seus 18, aleluia, anos. Ele fala, não, eu não quero mais ficar com meu pai, eu quero ir embora. Então verdadeiramente eles não são nossos, verdadeiramente, porque o Senhor só nos colocou para nós olharmos, para nós cuidarmos para ele. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor só colocou para nós cuidarmos. E eu pergunto para você nesta noite, como você está cuidando do teu filho? Será que você está cuidando dele? Aleluia, como diz a palavra do Senhor, aleluia, no livro de Eclesiastes fala, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você vai encontrar. Ou seja, se você está ministrando palavra ao coração do teu filho, ainda que ele saia para o mundo aí fora, para conhecer um pouquinho lá, uma hora ele vai parar para pensar e vai ver, meu pai me ensinou, não foi isso. Meu pai ensinou totalmente diferente. O que eu estou fazendo aqui perdido? Aleluia. O que eu estou fazendo aqui perdido, se os meus ensinamentos não foram esses? Aleluias. Sabemos, meus irmãos, que nós temos que ensinar. Como diz a palavra do Senhor, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que mais tarde ele possa, aleluia, olhar para trás e ver que o ensinamento, aleluia, familiar não foi esse a qual ele está vivendo. Não foi esse. E nós percebemos que isso está acontecendo muito, meus irmãos. Antigamente tinha uma estatística, aleluia, que os avós, ou seja, os pais, aleluia, os filhos iriam enterrar os pais, mas a estatística agora mudou. A estatística agora mudou. É os pais que estão enterrando os vossos filhos. Por quê, meus irmãos? Por causa da desobediência. Aleluia. E a desobediência, meus irmãos, gera dores. Aleluia. Gera transtorno. Aleluia. Ninguém muitas vezes não quer mais ouvir o pai, não quer mais ouvir a mãe. Aleluia. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, meus irmãos, o mundo aí fora está ensinando todas as coisas mais diferentes. O mundo aí fora está oferecendo coisas, meus irmãos, extraordinárias. Mas ao ver, meus irmãos, aleluia, é coisas passageiras. Porque quando chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, vê que não é nada daquilo que o mundo está oferecendo. A verdadeira palavra é Jesus de Nazaré. A verdadeira palavra é Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, vamos procurar se achegar mais ao Senhor. Vamos se procurar mais e mais chegar ao Senhor. Aleluia, porque o Senhor está voltando, igreja. A própria Bíblia diz, meus irmãos, quando vê rumores de guerra, aleluia, isso já é o princípio das dores. Está dizendo lá em Mateus 24. Meus irmãos, já é o princípio das dores. E se os irmãos perceberem, olha aí quanto tempo já está aquela guerra lá em Israel. Meus irmãos, já está durando há 4 anos, meus irmãos, a guerra. Em seus finais dos tempos, não é tempo mais de nós ficarmos cocheando em 2 pensamentos. O negócio é nós ir para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Jesus. Ele está aqui nesta noite. Basta eu e você, meus irmãos, deixar, aleluia, a palavra do Senhor penetrar. Porque quando ela penetra, meus irmãos, há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma mudança de caráter. E o Senhor Jesus quer isso de mim e de você. A própria palavra diz: vinde como está. Vinde como está. E muitas das vezes, meus irmãos, nós saímos para evangelizar por aí fora. Aleluia. E muitas das vezes nós falamos para a pessoa: olha, por que você não vem para Jesus? Ele diz: não, ainda é cedo. Eu vou me preparar primeiro. Mas a própria palavra do Senhor diz que quem prepara é o Senhor. Aleluia, é Ele que nos prepara a cada dia, para nós um dia, meus irmãos, ir morar no céu. Aleluia.
aleluia. Ele diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. O Senhor jamais vai deixar eu e você órfão, porque, aleluia, Ele enviou dele próprio o Espírito Santo. É aquele que está comigo, é aquele que está contigo. O próprio Espírito Santo. Você pode perceber que quando você está fazendo uma coisa errada, o próprio Espírito Santo de Deus, ele já intervém, e diz, eu não estou nesse negócio, tem que haver uma mudança. Aleluia. E aqui, meus irmãos, o que nós vemos nesta palavra, aleluia, esse homem obedeceu. Esse homem obedeceu. Abraão, meus irmãos, ele obedeceu. Aleluia, por que ele obedeceu, pastor? Porque o Senhor Jesus falou para ele, Abraão, prega o seu único filho. Será que eu e você nessa noite teria coragem de nós pegarmos o nosso filho, nem que não seja o único, mas um deles, e levar para um sacrifício? Eu acredito que jamais. Aleluia. Eu teria coragem de pegar o meu próprio filho e levar para um sacrifício. Mas Abraão aqui, aleluia, o Senhor, aleluia, pediu. E da mesma hora, ele ofereceu e deu. Da mesma maneira. Ele falou, não, Senhor, tudo aqui é seu. Nada aqui é meu, eu somente aqui cuidando daquilo a qual outrora o Senhor colocou nas minhas mãos. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que ele, aleluia, não hesitou. Aleluia, porque ele chamou Abraão, porque Abraão era o pai da fé, era aquele, o patriarca da casa. E ele, quando chamou, ele falou, eu me responsabilizo, aleluia, por você, Abraão, faça o que eu estou mandando. E muitas vezes o Senhor pede para mim e você. Quantas vezes o Senhor já pediu para você, faça tal coisa, e você até agora não fez? Até agora você não fez. O que o teu pastor pediu para você fazer e até agora você não fez? Ele está aqui guiado pelo Espírito Santo. Ele está aqui guiado pelo Espírito Santo. Se Deus, aleluia, delegou algo para ele, para pedir para você, pode fazer. Porque Deus é que traz a resposta. Deus é que traz o firmamento. É Deus que traz a conclusão, igreja. Aleluia. Talvez você tenha dito, mas esse cargo é muito pesado, eu não quero. Aleluia, mas eu quero dizer para você, Deus, ele não dá nada para nós que nós não podemos alcançar. Aleluia. Ele não dá nada para nós que nós podemos, meus irmãos, alcançar. Muitas vezes você tem, aleluia, pedido um casamento. Aleluia, Deus tem dado. Muitas vezes você tem pedido uma porta de trabalho. Deus tem dado. Muitas vezes você tem pedido um filho. Deus tem dado. E agora, meus irmãos, você está colocando empecilho através daquilo a qual você outrora pediu para Deus. E agora você está pedindo empecilho na coisa. O quê? Muitas vezes um trabalho. Pega um trabalho. Jesus, eu preciso trabalhar. Realmente nós precisamos de trabalhar. Não devemos ficar aí zanzando por baixo e por cima, não. Nós devemos trazer o sustento da nossa casa, ou até mesmo para a nossa vida. E muitas vezes Deus prepara o trabalho, a igreja faz aquela corrente de oração, Deus abre a porta para o abençoado. E ele ainda fala, olha, primeiro dízimo eu vou trazer para a igreja, viu, pastor? O pastor fica alegre, pô, vai dar para pagar o aluguel, vai dar para pintar, vai dar para reformar, comprar instrumento, vai dar para fazer muita coisa. Mas quando é a semana do pagamento, cadê o abençoado? Cadê o que aconteceu com o abençoado? Aleluia. O que é isso? Aleluia. O mundo está oferecendo coisas maiores. O mundo está oferecendo coisas maiores. E a pessoa, muitas vezes, fica cego. As escamas caem pelos olhos. E ele não consegue mais enxergar, aleluia, a direção certa. Aleluia. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. O que Deus ele prometeu, ele vai cumprir. O que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Aleluia. Basta eu e você acreditar. Basta eu e você crer. Aleluia. Assim como Abraão creu. Abraão, aleluia, creu. Quando o Senhor Jesus falou, pega o seu filho, leva para o monte, no versículo 7, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui está dizendo, e disse Isaque a Abraão, seu pai, aleluia, meu pai respondeu, Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis aí o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro? Os dois estavam indo muito alegre, muito contente. Aleluia. Ele não sabia de nada. Aleluia. Ele não sabia de nada. E no meio do caminho, aleluia, ele falou, olha, fica aí aqui com o jumentinho, viu?
porque eu e Isaac vamos mais adiante, porque nós vamos fazer um sacrifício. Mas olha, eu já quero deixar de antemão bem claro, nós iremos, mas nós retornaremos. Aleluia! Nós vamos, mas nós vamos retornar. Isso no pensamento do pai Abraão. Porque o filho Isaac, ele não sabia de nada. Aleluia! Ele não sabia do que ia acontecer. Então é tanto que ele pergunta aqui no versículo 7. Ô meu pai, estou vendo aí a lenha, estou vendo o cutelo. Estou vendo tudo preparado. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, meu pai, para o holocausto? Aleluia. Eita, rebelião de Cássia, será de baixo. Eu como derrete, ela braçurianda. Cadê, meu pai, o cordeiro? Cadê? Aleluia. E o pai, como muito sábio, porque pensa num crente que é sábio, é pouco cristão. Aleluia. Deus, ele deu assim uma sabedoria imensa. Deu uma sabedoria imensa. Aleluia. Como Deus dá aquela sabedoria. Aleluia, para aquele homem. Não me falha a memória agora, daqui a pouco eu lembro, eu vou falar com os irmãos. Irmão, muitos aqui já conhecem um pouco de Bíblia e vai saber de onde eu estou falando. Aleluia. O homem, aleluia, foi chamado para uma questão. Uma mulher, aleluia, estava no hospital e a outra também chegou e as duas deu à luz ao mesmo tempo. As duas deu à luz ao mesmo tempo. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, olha como Deus dá sabedoria para crente. E aí aquelas duas mulheres teve parto normal, mesma coisa, na mesma noite, no mesmo minuto. Só que na madrugada dentro, uma rolou, meus irmãos, e matou seu próprio filho. E ela muito esperta, aleluia, ela viu que a outra estava dormindo. Ela pegou o filho, foi lá e colocou no lugar do vivo. E pegou o vivo, colocou no lugar dela. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas num determinado momento, aleluia, quando se amanheceu o dia, aquela mãe, a qual viu o filho morto, ela se entristeceu. Ela se entristeceu, igreja. Aleluia. Mas ela falou consigo próprio: esse filho não é o meu é o outro. Aleluia. E aonde foi? Chamaram quem mesmo? Salomão. Aqui tem povo de Deus crente, conhece Bíblia. Aleluia. Chamou Salomão. E aí Salomão chegou lá e falou: o que está acontecendo aí? Me fala. Aí elas explicaram o que aconteceu. Olha, viemos aqui no hospital, tivemos parto normal, tudo certinho, os filhos nasceram vivos. Só que aconteceu o quê? Esta mãe, ela não sei o que aconteceu, aleluia, o filho dela morreu e ela trocou de filho comigo. E eu não estava vendo, não estava sabendo, mas uma coisa certa, o Espírito Santo me disse que esse aí não é o meu. E aquela mulher, meus irmãos, sem sabedoria nenhuma, a mãe que matou o seu filho sem sabedoria nenhuma. E ficou aquela briga: esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse não é. Aí Salomão vai lá e fala assim: ei, vamos resolver esse problema agora. Me traz uma espada aí. Me traz uma espada. Aí trouxeram uma espada para Salomão. Vamos fazer o seguinte: um já está morto mesmo. Vamos dividir isso aqui no meio. E vou dar um para você e outro para você. A mãe verdadeira falou: não faça isso não, pode dar o meu para ela, deixa com ela. A outra que não era sábia falou: não, corta mesmo, corta, me dê minha parte. Aí Salomão falou: não, pode entregar o filho para a mãe verdadeira. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O que eu quero dizer com isso? Aqui tem pessoas sábias, aqui tem pessoas inteligentes. Aqui tem pessoas, que Deus deu essa inteligência para você usar para o bem. Oh, rebelião de Cássia, será de vasto. Usa a sabedoria para o bem. Aleluia. Usa essa sabedoria. Peça para Deus mais ainda. Peça para Deus. Deus, ele falou: pede-me o que queres. Aleluia, porque eu estou pronto para dar. Aleluia. Diante das obras que eu fiz, agora vocês poderão fazer obras maiores ainda. É só buscar o Espírito Santo de Deus. É só buscar a presença de Deus. É como, meus irmãos, aquela passagem lá, meus irmãos, de 2 Samuel, do capítulo 6. Aleluia. A arca do concerto, ela ficou na casa de Abinadab. Meus irmãos, muito tempo, ficou 20 anos, meus irmãos. Aleluia, não aconteceu nada. Não aconteceu
aconteceu nada, meus irmãos. Para pensar. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, na sala. Não aconteceu nada. Mas por que, pastor, não aconteceu nada? Porque, meus irmãos, não deu reverência. Aleluia. Não deu crédito. Não deu crédito. Para pensar, 20 anos. Talvez aquelas crianças foram nascendo, meus irmãos, foram crescendo. Aleluia, aquelas crianças foram crescendo, meus irmãos, vendo aquela arca na sala. Aleluia. E o que eu entendo com isso, meus irmãos, que Abinadab era uma pessoa que era levita, meus irmãos. Aleluia. Judeu, levita, conhecia, meus irmãos, tudo. Aleluia, a respeito, aleluia, da religião, conhecia, mas não deu crédito. Talvez os filhos olhavam aquela arca ali na sala, meus irmãos, ia lá, passava um pano, limpava, porque para pensar, 20 anos, meus irmãos, aleluia, o que aconteceria? Muito pó, muita sujeira, eles limpavam aquilo ali, mas, aleluia, o pai não pôde ensinar, como diz a palavra, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, mais tarde ele vai lembrar do que foi aprendido, mais tarde ele vai lembrar do que foi ensinado, mas não, meus irmãos, não ensinou. E as crianças ali, meus irmãos, foram crescendo com a presença de Deus dentro de casa, mas não deram crédito nenhum. E passado um tempo, Davi, aleluia, falou, não, vamos levar essa arca para a cidade novamente. Vamos levar para a cidade. E aí pegou aquela arca, meus irmãos. Só que aquela arca, ela tinha que ser levada pelos levitas. Por 4 levitas. Por quê? Porque 2 na frente, 2 atrás. Só que Abinadab fez as coisas fora da presença do Senhor, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E para fazer a obra de Deus não pode ser de qualquer jeito, porque se você fizer de qualquer jeito, eu vou fazer uma pergunta: quem quer só a metade da bênção aqui nesta noite? Olha, ninguém quer a metade, pastor, tá vendo? Mas se eu perguntar quem quer a bênção completa, quem quer? Eu sou o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Todos aqui querem a bênção completa. Aleluia. E agora, meus irmãos, Abinadab, ele prepara o quê? Um carro de boi. Prepara um carro de boi para levar o povo, para levar a arca. Aleluia. Prepara um carro de boi. Já estava totalmente fora, meus irmãos, dos parâmetros bíblicos. E o Senhor, meus irmãos, ali olhando, foi se irritando, foi se irando, porque pensa numa coisa, enquanto você está fazendo o melhor para o Senhor, ele fica... Quando ele vê você fazendo as coisas erradas, ele fica triste lá de cima. O Senhor, ele fica triste. Ele fica triste. Tanto é que ele se irou quando as pessoas começaram a usar o tempo do Senhor lá para vender pomba, vender um monte de coisa. Ele chegou bravo lá, meus irmãos. Porque estavam fazendo a casa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a casa do Senhor é para tratar com zelo, com amor, com carinho. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor dessa maneira. Que o Senhor quer que nós faz. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz, meus irmãos, que Aiô ia na frente. Aleluia. Quem o que ia atrás? Como? Tinha um que ia atrás, que foi morto fulminadamente. Uzá, meus irmãos. Aiô ia na frente. Uzá ia atrás. E estava conduzindo a arca. Só que num determinado momento, meus irmãos, a Bíblia diz que um dos bois tropeçou. E ao boi tropeçar, a arca iria cair. Uzá, como estava atrás, ele falou, não posso deixar a arca do Senhor cair. Foi lá, estendeu a mão, meus irmãos, para segurar. O que eu quero dizer com essa palavra? Tem coisa que é para você, mas tem coisa que é para o pastor fazer, não é você. Tem coisa que é para a irmã ali fazer. Se você pegar o lugar dela para fazer, o que vai acontecer? Você vai fazer errado. Por quê? Porque ela já sabe como mexer ali naquele computador. Se você for lá mexer lá, vai dar, ser totalmente ao contrário. Ah, mas eu queria ajudar. Você queria ajudar, mas atrapalhou, bagunçou, desconectou tudo. Então, meus irmãos, tem coisa que é para você fazer aquilo que você foi chamado. E Uzá não foi, ele é chamado para carregar a arca. Portanto, ele não podia tocar ali naquela arca. Quando ele tocou, ele morreu na hora. Morreu na hora, foi fulminado. Aí Davi, que estava ali cantando, salmodiando, viu aquilo ali acontecer, ficou triste. Falou, não, vamos deixar a arca por aqui mesmo. E casa de quem? Obed-Edom. Vamos deixar
deixar aqui. E Obed-edom não era judeu. Obed-edom não é... Isso. Quando nós damos crédito, meus irmãos, ao Deus a qual você está buscando, Deus, Ele te honra. Deus, Ele te honra. Ele não deixa você passar por problema. Ele não deixa. Por quê? Porque você está fazendo primeiramente para o Senhor. Quando nós fazemos primeiramente para o Senhor, Ele nos honra. Aleluia. E Obed-edom aqui, ele começou, aleluia, falou, não, quem está aqui não é uma coisa qualquer, não é um objeto qualquer. O que está aqui na minha casa é a presença de Deus. Meus irmãos, aonde tem presença de Deus, a coisa é diferente. Aonde tem presença de Deus, meus irmãos, aleluia, alguma coisa acontece. Para pensar. Um levita que tem a presença de Deus. Aleluia. Uma pessoa da Bíblia aqui, Davi. Por que Saul, meus irmãos, de tantas pessoas que tinha naquele tempo, quando Saul estava atormentado, ele podia chamar muitos outros, mas ele falou, não, me chama Davi. Me chama Davi porque ele tem um espírito excelente. Oh, aleluia. Me chama Davi porque ele tem um espírito excelente. E aí, meus irmãos, quando ele tocava a harpa dele, os demônios que estavam na vida de Saul eram repelidos, eram saídos, eram expulsos. Porque, meus irmãos, ele tinha a presença de Deus. Aleluia. Aonde tem a presença de Deus, você conhece. Aleluia. Sabe aquele crente que fica na igreja só batendo papo? Que você olha para ele assim, meu Deus, oh Jesus, me guarda, eu não vou lá não, Jesus. Eu não vou lá não. É porque ele não tem a presença de Deus. Se ele tivesse a presença de Deus, ele estava ali, meus irmãos, ali em espírito. Jesus, visita minha família, visita meu filho, visita meu pastor, visita minha pastora, visita meu trabalho. Ele estava ali intercedendo, meus irmãos, pela igreja. Ele estava intercedendo por aqueles que estão lá no hospital. Ele estava intercedendo por esses que estão nos ouvindo pela internet. Jesus visita, Jesus guarda, Jesus cura, Jesus liberta. Esses é porque tem a presença de Deus. E aonde tem a presença, meus irmãos, é diferente. Você conhece, meus irmãos, quem tem a presença e quem não tem. Se você tem a presença de Deus, todo mundo quer andar com você. Todo mundo quer andar com você. Porque você tem a presença de Deus. Aleluia. Mas quem não tem a presença, as pessoas querem viver longe. Por quê, pastor? Porque não sai palavras sadias da boca dessa pessoa. Aleluia. Não sai palavra sadia. E as pessoas querem andar com aquele que pode multiplicar. Aqueles que podem acrescentar. Porque tem pessoas, meus irmãos, que só sabem diminuir. Tem pessoas que só sabem diminuir, meus irmãos. Para pensar. Você vai até uma pessoa para pedir um conselho e fala, olha, eu vim pedir um conselho para você. A minha esposa, sei lá, a minha esposa parece que está querendo se separar de mim. Se a pessoa tem a presença de Deus, ele vai falar, não, vamos colocar o joelho aqui, vamos orar, para Deus repreender esse espírito de divisão. Mas se a pessoa não tem a essência, se a pessoa não tem a presença, ele vai dizer, rapaz, tem tantas novinhas por aí, você está se preocupando por aquilo. Deixa que vai embora. Tem bastante por aí, rapaz, você vai se preocupar com isso. Não, meus irmãos. Quem tem a presença é diferente. Se nós formos para Mateus 25, meus irmãos, vai falar de 10 mulheres virgens. 5 era prudente e 5 era nécia. Em outras palavras, 5 era louca. 5 tinha presença e 5 não tinha. O que nós entendemos com isso, igreja? Que o Senhor Jesus falou, olha, à meia-noite eu vou vir buscar o povo.
prepara. As prudentes, olha, nós não sabemos se vai vir à meia-noite mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar um pouquinho de azeite conosco. Vamos levar um pouquinho de azeite, porque se as nossas lamparinas se apagarem, nós podemos tornar a acender elas. Já as loucas, meus irmãos, foram de qualquer jeito. As loucas foram de qualquer maneira. E trazendo para os dias de hoje, meus irmãos. Tem pessoas que vêm aqui hoje, vou lá, vai ser mais um culto. Eu não vou apontar porque o Espírito Santo de Deus não quer que eu aponte. Mas tem pessoas que vêm aqui só simplesmente por vir. Veio simplesmente por vir. Eu preciso ver aquele irmão que faz tempo que eu não vejo. Eu preciso falar com a minha pastora. Eu preciso falar com o meu pastor. Veio sem compromisso algum. Mas aqueles que vieram para receber uma cura, aqueles que vieram para receber uma porta de trabalho, aqueles que vieram para interceder pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, tenha certeza, vai sair daqui nesta noite revestido com o poder da palavra de Deus. E Deus, Ele vai fazer a obra aonde você pediu. Deus, Ele vai agir na área qual você pediu. Por quê? Porque você tem a presença de Deus. Aleluia. As 5 loucas, aleluia, não levaram nada consigo. A Bíblia diz que a madrugada a tempo, todas dormiram. Ou seja, todas tosquenejaram. E mais a madrugada doida, houve um grande estrondo, houve um grande barulho no céu. Todas elas acordaram. E a Bíblia diz, meus irmãos, que as prudentes acenderam as suas lamparinas. O que eu consigo dizer diante dessa palavra? O que tem de crente apagado dentro da igreja, o que tem de crente apagado dentro da igreja não está escrito. O que tem de crente morto dentro da igreja, ele é crente, mas ele está aqui dentro, está morto. Aleluia. É aqui não. Não vou falar daqui, porque aqui eu não conheço vocês. Aqui está todo mundo vivo, mas na minha igreja, no congrego, misericórdia. Quando a gente diga, glória a Deus! Ô irmão, por que esse glória é tão alto assim? É porque quem tem a presença de Deus é diferente. Quem tem a presença de Deus é diferente, meus irmãos. Aleluia. Ele só está dentro, o corpo está dentro da igreja, mas a mente dele está totalmente fora. O corpo, meus irmãos, está ali dentro, mas ele está fora. Aleluia. E aqui, meus irmãos, nessa palavra, não é diferente. Abraão, ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a presença. Por quê, pastor? Pega o seu filho, leva para o monte, levei. No meio do caminho, o filho pergunta, pai, aí está o cutelo, a lenha e o fogo, cadê o cordeiro? Aonde eu volto naquela passagem que eu estava dizendo, que Deus dá inteligência para crente. Ele podia falar, olha meu filho, infelizmente, Jesus me deu você para mim, para sua mãe, e ele mandou levar você para matar e eu estou levando. Ele podia dizer isso. Estou levando você para a morte. Eu acredito que o filho ia dar marcha ré e falar, não, eu vim ao mundo, não quero morrer ainda. Ele ia dizer, eu tenho muita promessa ainda na minha vida. Quem tem promessa aqui nesta noite? Quem tem promessa? Eu ainda tenho promessa. Estou com 63 anos, mas ainda tenho promessa de Deus na minha vida. Eu creio, em nome de Jesus. Aleluia! E o filho ali, meus irmãos, perguntou isso para o pai, e o pai diz, olha meu filho, quer saber da verdade? Eu vou dizer somente a verdade. Deus proverá para você o cordeiro. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus, ele vai prover para você o cordeiro. Ou seja, você saiu da tua casa nessa noite, aleluia, não tinha um cafezinho para beber, você abriu a despensa ou o armário, falou, meu Deus, é o último óleo, é o último açúcar, aleluia, é a última cesta básica nesta noite. Deus está provendo alimento para a tua vida espiritual nesta noite. Eu não sei o que você precisa, mas a promessa de Deus está de pé. Ele está provendo, meus irmãos, assim como ele provou para o filho Isaque. Deus, ele proverá para si o cordeiro, meu filho. A Bíblia diz, meus irmãos, continuaram andando até o Monte Moriá, a qual tinha
preparado para Abraão sacrificar o teu filho. E chegando lá, meus irmãos, eu acredito que se fosse eu, meus irmãos, isso é um pensamento meu, se fosse eu preparando o altar, meus irmãos, para sacrificar, ou seja, para matar o meu filho, eu estaria com o coração dilacerado. Triste, meu, para pensar numa tristeza. Estava triste, porque eu iria matar o meu filho por ordem de Deus. Eu sou um crente obediente. Quem é obediente, meus irmãos? Deus, ele honra na terra. Aleluia. Seja obediente, Deus ele vai te honrar. Não seja desobediente, não seja, aleluia, como aquelas 5 loucas, seja como as prudentes, porque, aleluia, Deus ele vai te honrar aonde você estiver. Aleluia. Ele vai te honrar. E agora, meus irmãos, Abraão aqui preparando o holocausto, meus irmãos, preparando do jeito que o Senhor mandara. Aleluia. Pega ele, coloca em cima do altar, amarra ele como se fosse, aleluia, um carneiro, para que ele não fuja. E assim ele fez. E agora o Senhor lá dos altos céus, meus irmãos, olhando para ver se verdadeiramente ele iria sacrificar o filho. Porque levar até o monte é fácil, meus irmãos. Levar até o monte é muito fácil. Eu quero ver é executar a obra. Que muitos hoje em dia, a luz está dentro da igreja, muitas vezes o pastor ora, o pastor jejuma e fala: olha, meu irmão, Deus me deu uma visão na madrugada para colocar você como obreiro da igreja. Ah, pastor, não estou preparado, não. Ah, ainda não sou preparado, não. Ah, esse negócio de ser obreiro, isso dá muito trabalho. A responsabilidade aumenta. Deixa eu como cooperador mesmo, porque o cooperador não tem compromisso nenhum com a obra do Senhor. O cooperador ele vem aí, senta no banco, levanta, vai embora. Senta, levanta, vai embora. Mas o obreiro é diferente. A partir do momento que ele passa a ser consagrado como diácono, eu não sei como é que é a hierarquia daqui, aleluia, mas toda a igreja tem, aleluia, um discipulado, tem um ensinamento, aleluia. Só o nosso irmão Diego, pastor Diego, nossa irmã Gisele, ele sozinho aqui não consegue fazer nada. Os irmãos veem que tem a sonoplasta ali, que está ali, aleluia, no computador. Tem esse casal bonito, maravilhoso aqui que está na internet. Então, meus irmãos, eles sozinhos não conseguem fazer nada. Eles precisam agregar pessoas para que a obra do Senhor possa crescer e andar em direção ao alvo que é Jesus Cristo, aleluia, Nazareno, aquele que prometeu: vou preparar um lugar. Aleluia, esse lugar está sendo preparado, meus irmãos. Não vamos subir lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque o Senhor diz, aleluia, que as nossas vestes, meus irmãos, elas são limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. E aqui o que eu vejo aqui nessa passagem, meus irmãos, fez tudo como o Senhor ordenara, fez tudo como o Senhor mandara. E agora, meus irmãos, ele levanta a mão, meus irmãos, para imolar o filho. Aleluia. Quando o Senhor do céu olha e brada e veja que verdadeiramente ele iria sacrificar o filho, aí, Abraão, não faça tal maldade. Aleluia. Oh, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Olha para trás, Abraão, porque eu preparei, aleluia, um cordeiro para o holocausto. O que eu quero dizer nesta noite: quando você é obediente, quando você segue as leis de Cristo verdadeiramente, quando você não se entrega somente o corpo, mas se entrega a alma, Deus ele brada dos altos céus, como bradou na vida de Abraão, e diz: Abraão, olhe para trás, pega o carneiro que eu preparei, aleluia, faz o sacrifício e queima, porque eu hoje entro na sua casa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a melhor graça, não tem coisa melhor, meus irmãos, é você obedecer a Deus. Não tem coisa melhor. Você obedecendo a Deus, primeiramente, você vai obedecer o teu pastor, você vai obedecer a tua pastora, você vai obedecer a tua esposa, você vai obedecer aos teus filhos. Tudo vai andar bem. Por quê? Porque você tem a luz de Cristo na vida, você tem a unção de Deus na vida, você tem a presença de Deus. E aonde tem a presença de Deus é diferente. Aonde tem a presença de Deus é diferente.
Não me deram horário para mim aqui, meus irmãos. Eu vou até meia-noite. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque Deus, meus irmãos, Ele sabe todas as coisas. É melhor nós estarmos aqui, meus irmãos, ouvindo a palavra do Senhor, do que nós estivermos em casa, raiando com os nossos filhos, brigando com nossos irmãos, brigando com as nossas irmãs. Aleluia. Talvez, aleluia, lá você vai perder a tua bênção, você vai perder aquilo que você conquistou. Mas aqui não. Aqui é a casa do Senhor. Aqui não é proibido glorificar a Deus. Aqui não é proibido glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele está na casa. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe e conhece a tua vida. Aleluia. Ele sabe e conhece a tua vida. Homem de Deus que está aí na porta, Deus manda dizer assim: estou entrando com providência numa causa. Aleluia. Uma causa essa que você colocou nas mãos do Senhor. Você que está com o braço cruzado, aleluia, receba. Algo vai chegar até você. Pode marcar o dia de hoje. Aleluia. Quando eu entrei por essas portas, o Espírito Santo de Deus me dizia: desta maneira vou eu preparar tudo, viu? Vou eu preparar tudo, porque eu tenho visto, aleluia, o seu procedimento. Eu tenho visto, aleluia, a sua caminhada no Evangelho. E Deus manda dizer: estou eu na peleja contigo. Você não está sozinho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Você que está de chapéu, moço, aleluia. Eu vejo como uma espada desembainhada, ó, cortando muita coisa, ó, cortando muita coisa, limpando muita coisa, limpando muita coisa. Eu vejo Deus limpando. E você vai começar a trilhar caminhos retos. Eu vejo Deus fazendo uma mudança. Eu vejo Deus fazendo uma transformação. Pessoas, meus irmãos, que estavam com inveja de ti, nessa noite, o Espírito Santo de Deus manda dizer: estou derrubando essa muralha. E você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Barreiras, olha a barreira. Deus está limpando o caminho. Eita, coisa linda, coisa linda. Deus está fazendo coisa linda, viu? Deus está fazendo coisa linda ali no teu ministério. Eu vejo você lá onde você está subindo um degrau, mas a inveja é muito grande. Mas eu vejo a queda do adversário nesta noite sobre a tua vida. Acredita, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Essa irmã de loira, que está com camisa branca, até sorriu. Minha irmã, Deus está entrando com providência numa causa, viu? Muitas vezes você dorme, rola para um lado, rola para o outro, não consegue dormir de noite. Tanta preocupação, tanta luta. Mas nesta noite o Senhor acalma e sossega o mar bravio na tua vida. Eita, eu vejo Deus sossegando, viu? Eu vejo Deus acalmando a tempestade. Tome posse nessa noite, acredita. Eu vejo Deus acalmando a tempestade lá, viu, minha irmã? Aleluia. Pessoas que até mesmo ao seu lado não dá crédito a ti. Mas o meu Deus manda dizer: eu tenho, aleluia, olhado para ti, porque eu vejo você como menina dos meus olhos. Você é escolhida e é privilegiada por Deus. Ainda que o teu cônjuge, ainda que aquele que está do teu lado não te dá valor, o Senhor Jesus está te vendo. E não vai deixar o teu barco naufragar. Acredita, eu vejo trilhando caminhos bons. Aleluia. Eu vejo, aleluia, Deus, aleluia, te dando visão do alto. Viu? Visão do alto. Eu vejo Deus renovando o teu ministério nesta noite. Receba da parte do Senhor Jesus nesta noite. Glórias a Deus. O Senhor está na casa, meus irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Ele está na casa. E aonde Jesus está, meus irmãos, alguma coisa acontece. Você veio aqui, meus irmãos, achando que ia sair da mesma maneira. Olha, esta mulher que está aí, aleluia, com essa roupa quadriculada, branca e preta. Deus, mas faz com a sua mão, faz isso, você mesmo. Eu vejo Deus entrando com providência, meus irmãos. Eu vejo Deus entrando com providência numa causa. Você falou assim quando saiu da tua casa: Jesus, eu vou lá, mas eu preciso de uma resposta. Meu Deus manda dizer para ti assim: estou eu no barco contigo, viu? Estou eu no barco contigo. Deus, Ele está mudando o quadro. Deus está mudando a situação. Ou seja, eu vejo Deus mudando a trajetória dentro da tua casa. Eu vejo Deus mudando a trajetória. Deus, Ele vai fazer coisa linda lá dentro, minha irmã. Continua nessa pequenez, continua nessa humildade. Deus vai te honrar tremendamente. Continue, viu? Continue. Deus, Ele se alegra de ti, minha irmã. Deus, Ele se alegra muito de ti. Ele me mostrava assim como uma daquelas 5 prudentes. Ele olhava assim dizendo assim: ela é minha escolhida.
Eita, coisa linda, Jesus está na casa, viu? Jesus está na casa, Ele vai mudar a história nesta noite, em nome de Jesus. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, voltando para a palavra, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, aleluia, quando mostrou para Abraão, dizendo, olha, lá está, aleluia, o carneiro a qual eu preparei. Ele vai lá, meus irmãos, pega aquele, aleluia, novilho, aleluia, traga, meus irmãos, para o sacrifício, ali sacrifica e, aleluia, queima da maneira que o Senhor mandara. Aleluia, tudo ele obedeceu, meus irmãos. E quando nós obedecemos ao Senhor, ele entra na nossa casa. A vida de Abraão mudou, meus irmãos, completamente. Assim como mudou a vida, aleluia, daquele homem Obed-edom. Aleluia, por quê, meus irmãos? Porque ele acreditou, ele começou a fazer reverência, ele começou, aleluia, a olhar, meus irmãos, para aquela arca e dizer, Jesus, eu preciso, Jesus, eu quero. A Bíblia diz, meus irmãos, que tudo mudou na vida dele. E aí, meus irmãos, chegou até os ouvidos de Davi e dizendo, olha, deixamos a arca do concerto na casa, aleluia, de Obed-edom. E com 3 meses, meus irmãos, ele foi abençoado. Davi falou, não, nós precisamos pegar a arca e levar para a cidade novamente. E assim ele o fez, meus irmãos. E quando nós fazemos as coisas com obediência, o Senhor exalta, o Senhor livra e os guarda em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.